disposição, sua atuação, que eu sei que no Pará é uma coisa que você tem no coração, e eu queria que você explicasse mais ou menos a razão da sua visita. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu estou aqui, o Glauber, nosso amigo aqui, o Dr. Ribas Paiva, pediram para a gente. Nós vimos esse fim de semana, pediu para se falar alguma coisa disso. Então, atendendo o que foi falado, nome, Nelson Lima. Profissão, eu sou médico há 42 anos, especialista em cirurgia geral há 38 anos, pai de 6 filhos, avô de 6 netos e médico que passei muitos anos da minha vida trabalhando para criar essa família e que há coisa de uns 10 anos atrás, com o advento da tecnologia, das redes sociais e tudo, descobri que tinha sido enganado na maior parte do tempo que eu estava vivendo e que o meu país estava sendo conduzido ao comunismo. E percebi que há 34 anos atrás foi quando começou isso, quando a mídia aparelhada, a mídia militante, as universidades infiltradas, as escolas infiltradas, tomadas pelos esquerdistas, conseguiram acabar com o governo militar, com os problemas que tiveram, e com o aparelhamento todo passamos a ser encaminhados para esse destino. Percebi o que na época eu vivi, que foi um primeiro governo comunista no Brasil, que graças a Deus durou pouco, o governo Sarney. Na época eu cuidava dos meus filhos, levava na escola, trabalhava no hospital e não entendia direito o que era caçar boi no pasto, ser fiscal do Sarney, dizer que quem não fizer eu vou na tua empresa, essas coisas. Foi um primeiro início da coisa e que depois eles tiveram que se recolher. Veio o governo do Fernando Henrique, preparou, aparelhou tudo, entregou para o Lula, foi criado o Foro de São Paulo, usou-se o dinheiro do país todo, foi roubado para implantar o comunismo na América Latina. Destruíram a Venezuela, quase destruíram outros países. Graças a Deus o Brasil foi maior do que eles. E nós conseguimos agora, graças ao empenho de outras pessoas que perceberam também, graças ao empenho que nós tivemos, eleger pela primeira vez um presidente que fala a verdade, que cumpre as suas promessas e que pretende criar um país melhor. Este presidente, claro, foi eleito, mas nós temos inúmeras estruturas aparelhadas ainda. E hoje a preocupação que nós temos é a necessidade de continuar apoiando, porque tem inúmeras pessoas do outro lado que dizem: estou decepcionado, votei nele, mas estou decepcionado. Existe toda uma campanha da mídia para destruir o governo que nós temos. A imprensa não noticia nada do que é feito de bom, noticia coisas boas como ruins, e com isso eles tentam desestabilizar os que apoiam. Então eu conclamo que os 50 e tantos milhões de brasileiros que apoiaram esse governo, que comungam dos nossos interesses em ter o país em que se respeite a família, que se respeite a vida, que se respeite a empresa, que nós tenhamos as ferramentas capitalistas para desenvolver e para não cair nessa miséria, que nenhum de nós esmoreça e que nós possamos servir para difundir essas ideias, principalmente neste momento que está muito difícil. Nós estamos vendo um país em que nós deveríamos ter os 3 poderes, em que deveriam ter pesos e contrapesos para equilibrar, completamente desequilibrados, por ideologia, por militância política. Nós vemos um judiciário onde um Supremo Tribunal que deveria cuidar de causas constitucionais, na verdade, investiga, pune, julga, legisla. Coisas que a nossa Constituição não permitiam, o Supremo Tribunal se arrogou o direito de legislar, que não é função dele. A função seria do Congresso e do Senado. Legislaram sobre aborto, legislaram agora sobre coisas que não existem na lei, em situação nenhuma, como o réu delator ou o réu não delator.
Isso está criando uma insegurança jurídica muito grande. Nós temos o Congresso Nacional que também pega um pacote que a princípio é criado contra a corrupção e que, por interesse de proteger quem quer que seja, nos trazem a uma situação institucional em que hoje os juízes estão se recusando a condenar alguém porque eles poderão passar a ser réus. Na imprensa tem vários casos que são falados, mais na nossa imprensa, nas mídias sociais, dos juízes que estão se recusando a prender criminosos, com receio do abuso de autoridade. O Estado do Pará liderou, ainda ontem, pela Associação dos Magistrados do Estado, que fez uma carta aberta à nação, dizendo que eles nunca grevaram por questão salarial, mas que eles estão declarando agora que eles vão entrar em greve caso o Congresso Nacional não revogue esta modificação que foi criada da Lei contra a Corrupção, que nos traz toda essa insegurança. Hoje já vi que mais de 40 mil juízes estão dizendo que vão se manifestar da mesma forma. Então, nós temos a grande maioria da população brasileira que vai se manifestar contra isso. Não devemos acreditar na mídia estéril ou na mídia militante, nem na brasileira, nem na mídia internacional, que é tudo a mesma coisa. E devemos nos postar para apoiar todos os segmentos da sociedade que se manifestam. Ministério Público tem muita gente boa, os magistrados todos, juízes todos têm muita gente boa, políticos também tem. O problema é que se enxerga mais o joio do que o trigo, mesmo porque a grande mídia quer justamente falar deles e contra nós. Então, a minha mensagem é essa, é um prazer muito grande estar aqui, esperamos que nós consigamos vencer tudo isso e vamos apoiar o governo que está aí, que eu acho que é a nossa bala de prata. Em 34 anos, nós nunca tivemos uma oportunidade como essa de trazer de novo para o nosso país o respeito à religião, o respeito à família, o respeito à propriedade e a intenção de um governo que cria, não rouba, não desvia para países comunistas ou ditadores e que procura criar a riqueza nacional. Nós temos um país riquíssimo, a Amazônia, de onde eu venho, é extraordinariamente rica. Nós estamos vendo desde 1940 que eles querem internacionalizar a Amazônia por causa disso. Nós estamos vendo noticiário internacional, nacional objetivando isso, e nós temos sim que nos postar contra isso, apoiando o governo, desmoralizando essa imprensa partidária que está nos trazendo essa situação. Nós vamos chegar lá, vamos ganhar. Muito obrigado a todos. Parabéns.